Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Vinícius Ferreira, mais um vídeo para você que está se preparando para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional, mais um vídeo para você que me acompanha aqui no meu canal do YouTube. Galera, vamos estudar mais uma vez legislação do bloco 2, dessa vez vamos estudar a Lei 13.964 do ano de 2019, uma norma bastante nova, uma norma que não tem questões de concursos anteriores, o famoso pacote anticrime. Essa norma ela foi responsável por promover alterações na legislação penal e na legislação processual penal. Saiba você que os examinadores de maneira geral, principalmente os do Sebrasp, estão doidos para cobrar essa norma nos próximos concursos, em concursos públicos. Então, na sua prova, teremos muitas questões dessa legislação. Como a gente não tem questões de concursos anteriores, fica complicado aí para que você possa aplicar o conhecimento teórico. É para isso que surgem professores como eu, que criam questões inéditas com a finalidade de simular possíveis questões de prova. Se você quiser o material, os slides da aula de hoje, eles estão disponíveis aí na descrição do vídeo. Tem um link, baixe o material, ele é seu, ele é gratuito, foi feito exclusivamente para você. Se você tiver qualquer dúvida com relação à aula, com relação à sua preparação, com relação a concursos públicos, você pode entrar em contato comigo aí pelos canais de acesso que eu vou descrever logo a seguir. Então vamos lá para a aula de hoje. A gente vai falar aí da legislação especial do bloco 2 para o concurso do DEPEN. Vamos fazer questões da lei número 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime. Eu sou o professor Vinícius Ferreira. Na sua tela o meu contato, professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Caso tenha alguma dúvida, pode me procurar. Segue o meu Instagram, @professor Vinícius Ferreira, me segue lá, tem muito conteúdo bacana, especialmente para as carreiras policiais. Pessoal, é importante mencionar aí sobre o meu curso em exercícios para o DEPEN, curso de legislação do bloco 2. Nesse material você vai encontrar 240 questões de legislação específica, dessa vez do bloco 2. Você vai encontrar o gabarito de cada questão, os comentários de cada item, é um material comentado. Você vai encontrar vários esquemas e várias tabelas comparativas que vão fazer com que você possa assimilar melhor o conteúdo. Tem 2 temas de redação inédito, mais folhas de redação, e o fórum de dúvidas, caso você precise sanar qualquer dúvida sobre o conteúdo do material. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link, basta você adquirir pela descrição do vídeo. Galera, eu já vendi mais de 5.000 materiais, o link é de confiança, pode clicar. Se você tiver qualquer problema, manda um e-mail para mim. O valor apenas R$20. Então, um valor simbólico aí para contribuir com a sua futura aprovação. Galera, as seguintes normas são abordadas: a Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa, a Lei 9.613 de 1998, que é a Lei de Lavagem de Dinheiro, a 9.455 de 97, Lei de Tortura, 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, que é a próxima lei que eu vou abordar aqui no meu canal, a Lei 13.869 de 2019, que é a nova Lei de Abuso de Autoridade, uma norma também que vai bombar nos próximos concursos, Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, e Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. E, por fim, a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, com muitas questões inéditas. Pessoal, os principais pontos do pacote anticrime estão abordados nesse material. Visto isso, vamos iniciar as nossas questões do vídeo de hoje. A questão de número 1 diz o seguinte: de acordo com a Lei número 13.964 de 2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal, promovendo alterações na Lei de Execução Penal,
constitui falta média a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Galera, a nossa primeira questão ela fala da LEP, da Lei de Execução Penal, principal norma do concurso do DEPEN, principal norma do concurso do DEPEN. Essa questão ela está errada. A recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação criminal não é falta média, é falta de natureza grave. Acompanhe a resolução da questão 1. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então não é falta média, não é falta leve, é, na verdade, falta grave, conforme você pode observar aí no artigo 9A, parágrafo 8º da Lei de Execução Penal. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Como você pode observar, é um dispositivo que foi incluído pelo pacote anticrime. Era uma disposição que não existia na Lei de Execução Penal e foi incluído, foi acrescido pelo pacote anticrime. Vamos lá, segunda questão, ela diz o seguinte: visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 3 horas. A sentença acima apresenta uma das características do RDD. Mais uma questão aí que aborda a Lei de Execução Penal com as alterações promovidas pelo pacote anticrime. Galera, essa questão ela aborda o artigo 52 da Lei de Execução Penal. Esse artigo ele fala das características do regime disciplinar diferenciado. Certamente um dos conteúdos mais importantes aí para a sua prova. Essa questão ela está errada na parte final da sentença. Pessoal, as visitas quinzenais elas não terão duração de 3 horas, mas sim duração de 2 horas. Duração de 2 horas. Essa é a característica do RDD abordado pelo item. Então, a visita é sim quinzenal, após a alteração do pacote anticrime. Será 2 pessoas por vez e essas visitas serão realizadas em instalações impedidas aí, equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos. E a duração será de 3 horas. Devido à importância do assunto, vamos ver aí todas as características do RDD previsto na LEP após o pacote anticrime. Então, características do RDD: duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Aqui é uma parte da LEP que foi também alterada pelo pacote anticrime. Recolhimento em cela individual. Aqui o nosso gabarito: visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Essa visita ela será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Mas mais características do RDD, galera: direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 pessoas, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário, fiscalização do conteúdo da correspondência e participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência.
garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Então, essas são as atuais características do regime disciplinar diferenciado após o pacote anticrime, após a edição da Lei número 13.964 do ano de 2019. Acompanhe a literalidade da LEP no seu artigo 52, inciso 3, para a gente verificar aí a resposta da nossa questão literal. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Essa foi uma redação dada pela Lei número 13.964 do ano de 2019, redação dada pelo pacote anticrime. Questão 3 na sua tela, terceira questão. Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 25% da pena. Galera, mais uma característica da LEP apresentada pelo pacote anticrime. A gente fala aí do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão. Essa questão ela está errada. No caso de apenado primário e de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, deve ser cumprido aí pelo apenado o percentual de 16% da pena. Não é 25%, mas sim 16%. Vamos ver os novos percentuais aí para a progressão de pena, segundo a LEP, após a alteração promovida pelo pacote anticrime. Vamos lá. Então, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva. Aqui a gente está falando, galera, da progressão de regime de cumprimento de pena. Então, ela será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. E aqui o nosso gabarito: 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Um exemplo aqui, pessoal, é o reincidente no crime de furto. Aqui, o primário no crime de furto. São crimes sem violência e sem grave ameaça. Continuando com os percentuais. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Um exemplo aqui pode ser o crime de roubo não hediondo. Uma hipótese do crime de roubo que não é considerado crime hediondo. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou a grave ameaça. Um outro exemplo, o roubo não hediondo. O cara é reincidente em crime com violência ou grave ameaça, tem que cumprir 30% da pena para que possa progredir. É primário em crime praticado com violência ou grave ameaça, 25% da pena. Continuando, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Então é réu primário, praticou crime hediondo ou equiparado, tem que cumprir 40% da pena para progredir de regime. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com o resultado morte,
Se for primário, vedado o livramento condicional. O exemplo é o primário que pratica um homicídio qualificado. Praticou um homicídio qualificado, é réu primário, vai ser vedado o livramento condicional, ele tem que cumprir 50% da pena para progredir de regime. Se ele for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, também tem que cumprir 50%. Se for condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada, também tem que cumprir 50% da pena para progredir de regime. E por fim, nossa última tela referente à progressão de regime, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Aqui é qualquer crime hediondo ou equiparado. E 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 70% então é o percentual máximo aí de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal após o pacote anticrime para que o indivíduo possa progredir do regime de cumprimento de pena. Observe a literalidade do artigo 112 da LEP para que você fique atento à sua lei. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Essa é uma redação que foi dada pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. Galera, mais uma questão na sua tela, questão de número 4, mais uma questão da Lei de Execução Penal após o pacote anticrime, que diz o seguinte: não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Galera, essa questão está certa segundo o artigo de número 122, parágrafo 2º. Foi uma disposição acrescida, incluída na LEP, pela Lei número 13.964 do ano de 2019. Na sua tela, resolução da questão 4, o artigo 122 da LEP diz o seguinte: os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta nos seguintes casos: visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juízo da execução, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Parágrafo 2º, que é o nosso gabarito, diz: não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Disposição incluída na LEP pela Lei 13.964 do ano de 2019. Então, questão 4, gabarito certo. Vamos para a próxima questão, questão de número 5. O item 5 diz: é hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido ou proibido. Estamos falando aqui da Lei de Crimes Hediondos, da Lei 8.072 de 1990, com base nas alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019. Essa questão está errada. Pessoal, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não é hediondo. O porte de arma de fogo de calibre proibido é considerado crime hediondo. Então fique atento a essas alterações que o pacote anticrime trouxe para o nosso ordenamento jurídico, alterando
a lei de crimes hediondos. Então, são considerados hediondos. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, o crime de genocídio, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, e aqui o nosso gabarito. É importante mencionar, se a posse ou porte ilegal de arma de fogo for de calibre permitido, não será crime hediondo. É hediondo o crime de comércio ilegal de arma de fogo, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, e o crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Aqui bastante cuidado, não é qualquer organização criminosa que vai ser considerada crime hediondo, mas sim a organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Na sua tela, sexta questão de número 6, é importante ficar atento aos outros crimes que foram aí alterados ou acrescidos pelo pacote anticrime. A gente tem o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Foram acrescidos novos incisos aqui, do homicídio qualificado. O roubo, se for circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou a morte, aqui no caso o latrocínio, o roubo vai ser crime hediondo, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima com ocorrência de lesão corporal ou a morte vai ser crime hediondo, e por fim o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Esses são outros crimes aí que foram acrescidos no rol de crimes hediondos, acrescidos ou alterados pelo pacote anticrime. Beleza? Então, questão de número 5, o item está errado. O item está errado porque o porte ou a posse de arma de fogo de calibre permitido não é considerado crime hediondo. Se for posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, nessa situação o crime hediondo se configura. Na sua tela, sexta questão, que diz o seguinte: as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Galera, a questão de número 6 está certo. Essa questão foi retirada da lei número 12.850 do ano de 2013, lei de organização criminosa, com disposição que foi incluída pela lei 13.964 do ano de 2019, alteração promovida pelo pacote anticrime. Essa questão está certa segundo o artigo 2º do parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão sim iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, disposição incluída pela Lei 13.964 de 2019. Então é um assunto que pode ser cobrado na sua prova através do pacote anticrime. Questão de número 7, mais um item. Por força do princípio da individualização da pena, o condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais, ainda que haja elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Galera, essa questão ela está errada. Também é uma questão da Lei 12.850 do ano de 2019, uma lei de 2013, uma questão da lei de organização criminosa com alteração promovida pelo pacote anticrime. Essa questão está errada, pessoal. O indivíduo, o condenado, que integra a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime
de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Então, se o cara condenado continua vinculado, continua associado à organização criminosa, ele não poderá obter progressão de regime, livramento condicional ou outros benefícios prisionais. É o que estabelece o artigo 2º, parágrafo 9º, que foi incluído na Lei de Organização Criminosa pela Lei 13.964 de 2019. Então, olha o gabarito da sua questão. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Então, questão de número 7, o gabarito da questão é errado. Questão 8, Código Penal alterado pela Lei 13.964, diz o seguinte: considera-se em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Galera, essa questão ela está certa. Foi uma alteração promovida no artigo 25 do Código Penal. Foi acrescido aí um parágrafo único a esse artigo 25, que fala da legítima defesa praticada por agente de segurança pública contra agressão ou risco de agressão à vítima mantida em refém durante a prática de crimes. É isso mesmo que diz o artigo 25, parágrafo único. Olha só. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Parágrafo único diz: observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Um exemplo disso aqui, pessoal, é o atirador de elite. Está tendo, por exemplo, um assalto, uma pessoa está sendo feita de refém, o atirador de elite efetua um disparo no infrator, causando a morte desse infrator para salvar a vítima da vítima. Preenchidos os requisitos da legítima defesa, considera-se o agente em legítima defesa. Esse dispositivo é importante porque por muito tempo existiu, melhor falar dessa forma, uma divergência na doutrina se seria legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal a ação do atirador de elite. Pessoal, o pacote anticrime sanou de vez essa divergência que existia entre poucos doutrinadores. A resposta agora é: considera-se legítima defesa. Beleza? Penúltima questão na sua tela, mais uma questão do Código Penal que fala do crime de estelionato. Observe a questão. O crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, por força da Lei nº 13.964 de 2019, passou a ser processado mediante ação penal pública incondicionada. Galera, essa questão ela está errada. O crime de estelionato, ele era de ação incondicionada antes do pacote anticrime. Veio o pacote anticrime, veio a Lei nº 13.964 de 2019, passou a considerar o estelionato como regra de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Então, esse item está errado. Observe a resolução da questão 9. Então, o crime de estelionato somente se procede mediante representação. Essa é a regra. Trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação, salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental e maior de 70 anos de idade ou incapaz. Nesses 4 casos, a ação vai ser pública incondicionada. Nos demais casos, será ação penal pública condicionada à representação.
Questão 10, última questão da nossa aula de hoje, questão que fala do Código de Processo Penal, do CPP, após o pacote anticrime, diz o seguinte: é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes, antes da liberação por parte de perito responsável, sendo tipificado como estelionato a sua realização. Galera, questão bacana, mas que está errada. A tipificação dessa conduta não é estelionato. Galera, o estelionato é um crime contra o patrimônio. Aqui a gente está diante de um crime de fraude processual. Não é do crime de estelionato. Então é vedada sim a entrada em locais isolados, bem como a remoção de vestígios de locais de crimes antes de ser liberado por perito. Quem fizer isso vai ter a sua conduta tipificada como fraude processual. Não é estelionato. Observe o artigo 158C do Código de Processo Penal, com redação promovida pelo pacote anticrime. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes, antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Então, bastante atenção com esse tipo de questão. Leia o item até o final, porque às vezes o erro da questão pode estar nas últimas palavras. Na sua tela, gabarito das questões da nossa aula de hoje, questão 4, questão 6 e questão 8 estão certas, as demais questões estão erradas. Os meus sinceros agradecimentos por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. E aqui vai a minha mensagem positiva rumo ao Departamento Penitenciário Nacional. Então, galera, você vai ser integrante do DEPEN, você vai ser um policial penal, você vai ser uma policial penal federais. Vocês vão fazer a diferença nessa nossa sociedade. Forte abraço, sucesso na sua jornada. Tamo junto, galera!